vamos falar sobre dor abdominal, que é a principal queixa que a nossa Camilinha, nossa gastropediatra, recebe lá no consultório. É isso, Camilinha? Isso mesmo, Mari. Oi, pessoal. Então, o que acontece? Dor abdominal é a principal queixa do consultório do gastropediatra e do pediatra nas crianças em idade escolar, ou seja, criança acima de 5 anos. E a principal causa também dos pequenininhos que os pais levam, né, para procurar, porque toda vez que uma criança, de repente, se queixa, tem dor na minha barriga, ou sinaliza algum desconforto, como bom pai ou boa mãe, se fosse com a gente a ser igual, a gente já logo pensa, existe alguma coisa grave acontecendo, é uma apendicite, o que está acontecendo? Né? Então, como é que a gente se organiza dentro de uma criança que tem essa queixa de dor abdominal? A gente sempre vai pensar, essa dor abdominal é aguda ou é crônica? Esse crônico, assim, já faz 2 meses que ela eventualmente se queixa de dor. E o agudo é aquela criança que vinha bem, de repente começa com uma dor, né, e que é aguda, assim, de forte intensidade, e que em geral, quando ela é muito importante, já te leva a procurar um atendimento um pronto atendimento, um atendimento de emergência. Então, a dor abdominal crônica, que daí esse é o nosso pensamento de hoje, a gente sempre vai dividir entre uma dor abdominal orgânica, ou seja, a criança tem um problema mesmo no corpinho dela que faz com que tenha dor, ou funcional. A criança tem uma sensibilidade, uma sensação de dor, mas quando a gente vai investigar, não tem nada de errado com ela. Os exames de sangue estão normais, se a gente fizer exames de imagem está normal, se fizer uma endoscopia está normal. Que é a dor abdominal funcional, que é um desafio muito maior. Porque muitas vezes assim, essas crianças começaram com dor abdominal lá na infância, funcional, isso continua mais à frente. E quando a gente pensa assim, e aí, do que eu estou trabalhando, a primeira coisa que a gente faz é procurar os sinais de alerta. Então, como todo, né? Tem uma dor, a criança começa a se queixar de dor, ela tem algum sinal de alerta, ela acorda no meio da noite queixando de dor, ela perdeu peso, ela parou de comer, ela está vomitando, tem sangue nas fezes, né? Então, a gente vai olhando esses sinais, tem aumento do volume, começou com dor e de repente aumentou o volume da barriguinha. Então, isso faz, provavelmente eu tenho uma doença orgânica, eu tenho algum problema que eu preciso investigar. Dentre as doenças que às vezes não tem sinal de alerta e que vem como dor abdominal, a gente sempre vai pensar em constipação, né? Então, crianças com dificuldade para evacuar, em geral, tem dor abdominal, vai ter essa queixa de dor. Intolerância aos carboidratos, então intolerância à lactose, intolerância à frutose, isso é super comum no consultório. O que acontece às vezes, Mari? A gente, como bom pai ou boa mãe, a gente quer que a criança se alimente muito bem. Então, às vezes, a oferta de fruta ela é tão boa, mas tão boa, que a gente passa da cota que a criança dá conta de absorver e passa a ser intolerante, né? Então, ela não tolera, muitas vezes, assim, entro uma fruta no café da manhã, no lanche, depois do almoço, eu venho um suco e quando vem a criança tem dor abdominal, você até brinca assim, tá tudo tão bom que de repente eu preciso voltar. E isso, olha, não é incomum a gente encontrar no consultório, sabe? Que bom, mas isso demanda, assim, você parar, olhar a criança, ver a história, fazer recordatório alimentar, entender o que ela está comendo, que horas que vem a dor, né? Se tem sinal de alerta, e aí definir. Nossa, que legal. E a gente pensar assim, fruta, né? E é bom ter essa relação, essa conversa com a criança de que tudo em excesso faz mal. Sim. Até as coisas boas. Exatamente. Porque se a gente bebe muita água demais, é difícil ali para filtrar e tudo, né? Para o corpo entender. Se a gente come muita fruta, é demais. Então, assim, às vezes a gente acha que só o que não é saudável faz mal. Sim. Mas, na verdade, o excesso de qualquer coisa faz mal, né? Exatamente, a gente passa da capacidade da criança em absorver. Então, às vezes eu tenho aquela criança que não necessariamente tem intolerância à lactose, mas na Páscoa ganha chocolate, né, eventualmente dos pais, dos tios, dos dindos, das avós, come tudo num dia, de noite está onde? No pronto atendimento com dor de barriga. Daí o que eu vou fazer? Em geral, essa dor, ela é uma dor que pode ser crônica, no sentido de vez em quando tem, mas eu consigo identificar que é quando tem uma sobrecarga, quando comeu demais, que essa dor vem. E dentro da dor funcional, eu acredito que o desafio é maior, assim, porque os pais sempre vão estar preocupados. E é difícil falar para um pai e para uma mãe que a gente investigou
e não encontrou uma causa, né, orgânica. E é muito, assim, a gente quando fala, pode ter um fundo psicológico, parece que a criança tem responsabilidade ou que ela está inventando. Mas muitas vezes o que acontece? Que a cabecinha dela está interpretando o que para nós adultos, eu sei que de vez em quando a minha barriga faz um movimento, dá uma dorzinha que eu entendo que está tudo bem. Mas às vezes para a criança pode ser que ela se assuste com aquela dor, e conforme se eu vivo num ambiente intenso, estressante, eu posso sinalizar isso de uma forma mais intensa também. Nossa, quanta informação, Camilinha, adorei. Muito obrigada por dividir conosco tanto conteúdo. Eu espero que você tenha gostado também. Se você ficou com alguma dúvida, você pode ir no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê e procurar a nossa querida Camila Vitek. Também pode ir no Instagram da Camilinha, deixa o teu arroba. Isso, Camila. Arroba DRA, né, doutora Camila Vitek.gastropet. Lá a gente fala um pouquinho de cada situação dessa. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Mari.